a todos vocês que estão nos vendo por este vídeo. Quero trazer uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Eu sou o pastor José Luiz Brandino. Eu estou aqui em nome do Senhor Jesus Cristo no Ministério Bom Pastor, Assembleia de Deus, Ministério Bom Pastor. Estou como dirigente de duas congregações pela misericórdia e graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui no Vila Nogueira, estou aqui na Bruno Espinosa 271, congregação do Vila Nogueira, Ministério Bom Pastor. E estou também na congregação Ipiranga, em São Paulo, Rua Vergueiro 7590, Rua Vergueiro 7590. Na Vergueiro, na congregação Ipiranga, estarei quartas e sextas e domingo pela manhã, quarta e sexta das 7h30 da noite às 21h30, sextas e quartas, e 10h30 da manhã no domingo, lá na congregação do Ipiranga, Rua Vergueiro 7590, próximo ao cruzamento com a Avenida Tancredo Neves e a Vergueiro, bem pertinho de você aí em São Paulo. E eu estou também aqui terças, quintas e domingo à noite, a partir das 7h30 da noite às 21h30, aqui no Vila Nogueira, na congregação Vila Nogueira, em Diadema, Rua Bruno Espinosa 271. Pela graça e misericórdia de Deus, estou dirigindo essas duas congregações sob a supervisão e a cobertura espiritual do nosso amado e querido Bispo Gidalti Alves, esse grande homem de Deus, o qual eu respeito e amo muito. Então, estou aqui para trazer uma palavra para o programa que nós temos no Facebook, Página Virada. Eu sei que você está ligado aí, você precisa de uma palavra que venha edificar a sua vida hoje. E eu quero trazer uma palavra que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 17, que fala sobre a transfiguração de Jesus Cristo. Diz assim a palavra, no capítulo 17 de São Mateus, do versículo 1 até o 8, nós vamos ler. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Amém? Quero deixar aqui, dentro desse texto, uma palavra que vai mudar a sua vida, se você crer e entender o que Deus vai falar com você. No versículo de número 5 diz assim: Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Amém, meus amados? Em nome de Jesus Cristo, eu sei que você está aí ouvindo esta mensagem. Eu quero ser breve, rápido, porém objetivo. Nós temos hoje em nosso país muitas religiões. Nós temos hoje no nosso país inúmeras religiões. E eu quero dizer para você que também em Jerusalém, na época que Jesus esteve conosco, na forma humana, física, até mesmo dentro desse texto, havia também muitas religiões.
em Israel e principalmente em Jerusalém. Havia os fariseus que eram separados, havia a tradição lá dos anciãos, que eram os escribas, que era um grupo religioso que impunha, pegava a palavra de Deus e fazia o que queria dela, colocava um jugo sobre o povo. Havia os saduceus, que não criam na ressurreição, nem nos anjos. Os saduceus não se davam com os fariseus, porém se uniram para destruir Jesus Cristo. Então eu quero dizer algo para você especial dentro desse texto, que quando eles subiram ao monte, que Jesus levou, até para testemunho, levou Pedro, Tiago e João com ele ali no monte, e ali o Senhor se transfigurou na frente deles, falando com Moisés e Elias. Mas a palavra de Deus diz que o homem, por não ter conhecimento da palavra de Deus ou da vontade de Deus, ele se precipita. Então Pedro, tomando a palavra, se precipitou. Ele via Jesus falar com Moisés e Elias e transfigurado, era um corpo totalmente luminoso. Ele disse que bom que nós estejamos aqui, Senhor, que nós vamos fazer uma tenda para o Senhor, se o Senhor quiser, uma para Moisés e uma para Elias. E a Bíblia relata que uma grande voz saiu de uma nuvem, que os envolveu, uma nuvem cobriu a todos, e daquela nuvem saiu uma voz, a voz de Deus, a voz do Todo-Poderoso, que disse: este é o meu Filho amado, a quem me comprazo, a ele ouvi. Essa palavra, irmão, em nome de Jesus Cristo, ela vem falar da falta de conhecimento da palavra de Deus. Não é por ver que você vai conhecer Jesus, não é por tocar, não é por fazer alguma coisa para Deus. Nós só devemos ouvir o que Deus fala para nós, e então fazemos, se assim Ele determinar que façamos. Vejam o que queria Pedro: fazer tendas. Veja aí, para Moisés, Elias, muitas vezes, irmão, nós estamos equivocados, nós estamos na idolatria, nós estamos aí como os religiosos. Nós temos que firmar a nossa vida na palavra de Deus, naquilo que Deus fala. Quando as pessoas estão perdendo, sofrendo, perecendo, morrendo, famílias sendo destruídas pela maldição, pela falta de conhecimento da palavra de Deus. Mas eu creio que hoje uma nuvem que estava naquele momento no monte, onde estava o Senhor Jesus Cristo, onde Deus transfigurou o seu corpo num corpo luminoso, diante de Pedro, Tiago e João, está aqui também para falar para você. Não existe, irmão, homens, não existe pessoas, não existe imagens. Deus não mudou. Deus, Ele se manifesta e diz na sua própria voz: este é o meu Filho amado, a quem me comprazo, a ele ouvi. Não precisa fazer cabana para ele, não precisa fazer nada, muito menos para os outros. O que você precisa é ouvir o que Jesus diz. E isso é muito difícil, porque todas as pessoas até ouvem, porém agem da maneira que querem. O nosso país está cheio de religiões. O nosso país é um país que tem muitas religiões, e muitas delas estão matando o povo, muitas delas estão levando o povo à morte, à perdição. Mas hoje eu fui colocar aqui diante deste vídeo
para abrir os teus olhos. Meu amado, minha amada, você precisa ouvir a Jesus. Esta é a palavra no versículo 5. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Deus é Espírito, irmão. E é necessário que o adoremos em Espírito e em verdade. É por isso que veio da nuvem uma voz. É por isso que depois da nuvem, quando eles ouviram a voz de Deus, eles caíram prostrados e eles levantaram os seus olhos. Jesus tocou neles, falou: levanta. E eles olhando só viram Jesus, porque Jesus ainda estava na forma física. Você não vai conseguir ver Jesus hoje, porque Jesus tem que estar no seu coração através da sua palavra. E quantos estão perdendo, sofrendo, envolvidos em religiões, inúmeras religiões, que não salvam, porque não se pregam a palavra, ou não se vivem, ou não dão ouvidos à voz de Deus. Aqui está Jesus, a palavra de Deus. Aqui está a voz que saiu daquela nuvem. Tudo que você precisa é ouvir os escritos e a palavra que eu estou te dizendo, que não falo eu, mas o Espírito Santo. Então, muitas pessoas estão envolvidas na idolatria, querendo fazer alguma coisa para Deus, mas sem ouvir o que Deus quer que você faça. Porque o que você quer fazer para Deus não é a vontade de Deus. O que Deus mandar você fazer, execute. E Ele vai falar com você através da sua palavra. A Bíblia diz em Oséias capítulo 4, versículo de número 6, vou até ler aqui com você, versículo 6: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. O nosso Deus é um Deus de geração em geração. O nosso Deus, Ele abomina a idolatria. E o que o homem mais pensa em fazer é alguma coisa que compense o seu pecado. É isso que o homem procura em religiões. Ele sabe que ele é pecador, ele sabe que ele é falho, ele sabe que o tempo está passando, ele sabe que ele vai ficando velho, ele sabe que ele está, mas ele não acredita que um dia ele vai partir e que ele pode estar no inferno. Ele quer, com as suas ações, fazendo alguma coisa de bom, compensar as coisas de ruim. E não existe. Você tem que fazer o que a palavra diz. O que disse o texto? Ouvir a Jesus. Foi isso que Deus disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E Jesus é a palavra. O que a palavra diz, você e eu temos que executar. Temos que viver a palavra de Deus se quisermos fazer alguma coisa que Deus venha se agradar de nós. Então, meu amado, o que Deus quer que nós façamos? Primeiro, receba o seu filho. Como eu posso dizer que tenho Deus se não recebo o seu filho? É a mesma coisa de você que é pai e mãe, você que está ouvindo esse vídeo, você que é pai e mãe, enviar o seu filho para mim e eu recusar o teu filho. O que você acha? Que tipo de sentimento você vai causar, ou eu vou causar em vocês? Que tipo de sentimento você vai ter por mim, que não aceitei o seu filho? Você, pai e mãe, enviou o seu filho para mim, para que eu o abraçasse, e eu não fiz isso, eu rejeitei. Eu posso dizer para você que Deus é a mesma coisa. Ele enviou o seu filho amado
para que nós o recebêssemos. E Ele diz na sua palavra: este é o meu filho amado, a Ele ouvi. Não, mas eu não quero saber de Jesus. Eu tenho minha religião, eu tenho minha fé. Não se esqueça que naquele tempo havia muitas religiões. E os religiosos foram os primeiros a se levantarem contra o Filho de Deus. Mas a ira de Deus veio sobre eles e virá sobre aqueles que não recebem. Porque assim como eu não abraço o teu filho, ou qualquer outra pessoa não gosta do teu filho, a sua ira se acende. A sua ira se acende contra a pessoa que não aceitou o seu filho. Você imagine Deus, porque o filho dele, santo, puro, morreu por mim e por você, e você não recebe. Você quer achar uma religião, você quer procurar uma religião, você mesmo. Você sabe que o caminho que você tem andado não é o caminho de Deus. E só tem uma maneira de andar no caminho de Deus: recebendo Jesus e a promessa que está sobre Ele, que é o Espírito Santo, que nos trará arrependimento dos nossos pecados e nos fará trilhar o caminho proposto pelas Escrituras Sagradas. Então que nós possamos deixar de ser religiosos, porque lá em Oséias 4,6 ele dizia exatamente isso: o meu povo foi destruído, ou está sendo destruído, por falta de conhecimento. Porque rejeitaste o meu conhecimento, também rejeitarei a vós e a vossos filhos. E a maldição que você vê é filho na prostituição, na idolatria, né? É filho no homossexualismo, é ladrão, é mulher com mulher. O que você está vendo hoje na família? O que você está vendo? Porque a palavra de Deus diz em Êxodo 20: e não porás, não colocarás, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem do que há no céu, na terra, e nem debaixo da terra. Eu sou Deus. E eu sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então, se você é um religioso, não pense que aquilo que você faz de bem vai tampar o que você faz de mal. Não vai. Não se engane. Não pense que você, dando uma cesta básica no final do ano, você mesmo, dono de empresa, você aí que está me ouvindo, ou você mesmo que está no Evangelho, que é um religioso, porque no Evangelho tem muitos religiosos que vivem apontando as pessoas, mas não vivem a palavra de Deus, não ouvem o que Jesus diz. Acha que o seu jejum, que você subiu um monte, você acha mesmo que isso vai compensar a sua vida com Deus? Deus quer que você ame as pessoas, quer que você viva a palavra. Anda desobediente, anda pecando constantemente, sobe um monte, jejua e acha que isso vai te livrar? Não. Jesus disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi a palavra. Você tem que aprender a viver a palavra. Pastor, mas eu não estou conseguindo ainda. Então se coloque diante de Deus e peça a Ele misericórdia e graça para que Ele te ajude a viver a palavra de Deus, a executar a palavra de Deus, o conhecimento, a vontade do Senhor para a sua vida. Mas quantas religiões vem aí? Final do ano, o cara dá 50, 600, não sei quantas cesta básica, aparece de Papai Noel, mas não respeita nem a própria família. Passa o ano inteiro dentro de baladas e motéis. Trai a sua esposa. A mulher muitas vezes trai o marido. E acha que o que faz de bom vai compensar o que fez de mal. Não vai. Você precisa de Jesus Cristo. A Bíblia diz em Mateus 22, 29: errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque as Escrituras nós temos que vivê-la. Ela é Jesus Cristo em ação. Mas se eu não tenho Jesus, como eu posso viver a palavra?
ou fazer a vontade de Deus? Porque está escrito aqui, ó. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Quem você está ouvindo? É a sua religião? É o que o padre fala? É o que o próprio pastor às vezes induz você com o seu dízimo? Dependendo das pessoas, porque nós estamos vendo hoje os últimos dias da igreja na terra, é muito falso profeta. Muitas pessoas dizendo: continue assim, dá o seu dízimo, você será salvo. Não será, não. Não será. O que salva é Jesus Cristo, e Jesus Cristo é a palavra. Você tem que entrar dentro da palavra de Deus, ver quem é você para o Senhor, a preciosidade que você tem para Ele, e pedir ajuda. Entregue sua vida a Ele, confia nele. Vai buscar conhecimento, se envolva na obra. Não queira ser mais um pecador, mas queira ser um filho de Deus. Então a nuvem que envolveu Pedro, Tiago e João, que também estavam com Cristo, estavam equivocados. Eu vou fazer uma tenda para Moisés, vou fazer uma tenda para Elias, e vou fazer uma tenda. Nada que você faça, nada que você faça, se não for por obediência à palavra, se Deus não mandar você fazer, é em vão. Mesmo no Evangelho, não se engane, nós temos que ouvir a voz de Jesus, porque foi essa a voz de Deus. Este é o meu filho amado, né? Está dizendo aqui, ó. Uma voz dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. A ele, a Jesus. E de repente sumiu todos, eles só viram Jesus. Então entregaram o seu caminho ao Senhor Jesus, confiar nele para que ele venha fazer a obra na sua vida. Só uma pessoa pode nos livrar do pecado e da morte: Jesus Cristo de Nazaré. Só Ele pode mudar totalmente a história da humanidade. Deus enviou hoje o seu Filho para que você que está ouvindo e vendo este vídeo o receba, o aceite. Se você o aceitar, você não terá somente a bênção que está sendo liberada por esta palavra, mas terá a salvação eterna. Que você possa meditar nesse texto. Este é o meu filho amado, nele me comprazo, disse o Senhor Deus. A ele ouvi. Então ouça a voz de Deus hoje. Está falando por intermédio da minha vida, mas segundo a sua própria palavra. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará. Não tente fazer nada, porque nada que você faça pode mudar as Escrituras. Nada. Nós não devemos fazer nada sem que Jesus nos ordene. Nada, nenhum sacrifício, nada que você faça. Nada. Que Deus quer que você ouça a voz do Senhor. E Jesus está falando para você que Ele te ama e quer salvar a tua alma, quer salvar a tua família, teus sonhos, teus projetos, o seu casamento. Ele quer fazer de você uma bênção. Que Deus em Cristo te abençoe e que você possa ouvir esta voz e ir na direção dela. Se você está aí e neste momento quer aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, eu vou fazer uma oração para você agora. Aí mesmo onde você está no computador. Eu quero que você se ajoelhe no seu quarto, ou curve sua cabeça e repita essas palavras. Senhor Jesus, eu te recebo, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida.
e que a partir de hoje os meus pecados, Senhor, sejam perdoados e que o Senhor possa escrever o meu nome no livro da vida. Amém? Você aceitou Jesus? Agora eu vou orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, esta pessoa, Pai, que te recebeu através desta mensagem, deste vídeo, em nome de Jesus Cristo, Pai, onde quer que ela esteja agora, ó Pai querido, arrependida, e em nome de Jesus, Pai, eu te peço, meu Deus, que o Senhor lança, Pai, no mar de esquecimento, Pai, lança todos os seus pecados, perdoa, Senhor, esta mulher, este homem, esta jovem, este jovem, em nome de Jesus Cristo. A tua palavra diz que aquilo que eu ligar, Pai, na terra estará ligado no céu. Perdoa, Senhor, o pecado deles, Senhor, e dela, e em nome de Jesus escreva o nome deles no livro da vida, e que nunca mais se apague, que eles possam, Senhor, te seguir pelo caminho, ouvir somente a tua palavra e fazer somente o que o Senhor disser. Para fazer a vontade de Deus, precisamos, ó Deus, ouvir a tua voz.